E agora vamos falar sobre a formação dos escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento, como foi falado, é uma compilação de escritos, de cartas e livros dos apóstolos, evangelistas, testemunhas oculares de Jesus Cristo. E todas essas cartas, elas circulavam durante as igrejas. Elas circulavam pelas igrejas. E como na época se havia uma língua universal, que era o grego antigo, o grego koiné, os apóstolos, os evangelistas e testemunhas oculares que começaram a registrar as cartas e livros que temos como Novo Testamento hoje, o fizeram tudo em grego, que nós chamamos de grego koiné, o grego antigo, também, como foi falado, texto como foi recebido, o textos receptos. E acontece que a compilação que nós temos hoje é uma compilação de uma reunião que ela se fechou por volta aí do ano de 300 e pouco, tem uma datação incerta do ano absoluto, mas começou a se ter uma preocupação, considerando aí as dificuldades de comunicação, logística, e havia um sério problema dentro das igrejas. Muitas às vezes só tinham uma única carta, e tinha um cristianismo que não se fundamentava nos escritos, e com isso começavam aí muitas heresias nas igrejas. Mas muitas dessas igrejas viviam também numa busca incessante para conseguir reunir mais e mais desses escritos, porém de uma maneira responsável, de que eles tivessem a certeza de fato que aqueles escritos vieram dos apóstolos, vieram das testemunhas oculares, e não de escritos fantasiosos, falaciosos, porque era um nicho muito comum de mercado você escrever livros atribuindo a um determinado autor, que não era de fato daquele autor, mas era um comércio muito rentável naquela época, até porque os livros eram escritos à mão. Então havia uma grande preocupação em relação a isso. E nós temos aí muitos pais da igreja, são chamadas cartas patrícias, vamos falar sobre elas em aulas mais à frente, que falam exatamente, que relatam desses livros que eles utilizavam, inclusive diversas tentativas de reunir, compilar e questionar se determinados livros de fato foram escritos por exemplo, pelo apóstolo João, por Marcos, por Mateus, havia aí, por Tiago, havia sempre essa preocupação. A grande questão é que Atanásio de Alexandria, em 367, ele reuniu todos esses livros, e ele estava aí sobre a égide da igreja romana, e ele reuniu a compilação, conseguiu fechar a compilação de todos esses escritos, que esses escritos hoje, eles são exatamente os escritos que temos no Novo Testamento, tanto da Bíblia católica como a Bíblia evangélica ou protestante. O Novo Testamento contido hoje é exatamente a reunião dessas cartas, que foi um trabalho de Atanásio de Alexandria. Isso ficou conhecido como Cânon de Atanásio de Alexandria, do ano de aproximadamente 367 depois de Cristo, pessoal. Então, quando a gente fala da Bíblia protestante, ou evangélica, para a Bíblia católica, o Novo Testamento é o mesmo. A Bíblia Sagrada do Novo Testamento não tem diferença. É a mesma. É o mesmo cânon de Atanásio de Alexandria.